O número de atores, diretores e peças encenadas em Goiás não para de crescer. O público também demonstra mais interesse por peças produzidas no estado de Goiás. E para falar um pouco mais sobre o teatro que é produzido aqui, a gente conversa agora com o presidente da Federação de Teatro do estado de Goiás e também diretor teatral do Grupo Artes e Fatos da Católica, Danilo Alencar. Olá, Danilo. Olá, tudo bem? Um prazer estar aqui falando de um assunto que me interessa muito, acho que há muita gente também. E a gente começa essa entrevista passando uma matéria sobre o Teatro de Goiás. Confira. O teatro é uma das expressões artísticas mais antigas da humanidade. Ao longo dos últimos séculos, ele se desenvolveu e ainda encontra público cativo, mesmo com a concorrência de outras formas de entretenimento. Em Goiás não é diferente. A cada ano surgem novas companhias de teatro e mais espetáculos são reconhecidos nacionalmente. No entanto, a vida não é tão simples para os artistas do palco. A gente se depara com certos preconceitos, assim, principalmente o de que o ator não estuda, né? Não é uma coisa fácil de se fazer, é uma coisa confortável de se fazer. É lógico, é uma delícia fazer o que se gosta, mas para ser ator tem que estudar bastante, estudar teoria mesmo, né? Se debruçar nos livros como qualquer outro profissional. Quase todas as artes, né? Em específico, assim, ou na sociedade, elas têm um certo problema, principalmente financeiro, assim, né? Em Goiás, em Goiânia, hoje, o que acontece com o artista é... ele geralmente leva algumas atividades paralelas. Apesar da evolução do teatro feito em Goiás, o público ainda parece desconfiar das obras goianas e preferir, na maioria das vezes, os espetáculos vindos de fora. Muitas das vezes as pessoas elas se interessam a fazer teatro, mas não têm formação, não têm conhecimento, então fazem espetáculos que, ao invés de trazer o público, que já é muito difícil no estado de Goiás, eles afastam esse público que precisa tanto e que necessita de ter o nosso trabalho enquanto área de conhecimento, enquanto percepção estética, enquanto fruição, enquanto entendimento de mundo. Para sanar este problema, foi criada em 2000 a Escola de Artes Cênicas da Universidade Federal de Goiás, que todos os anos forma dezenas de jovens com o sonho de serem atores ou diretores de teatro. O perfil das pessoas que normalmente se aproximam do campo das artes cênicas, do teatro especificamente, é o perfil das pessoas que estão procurando normalmente um sentido para as relações e uma espécie de autoconhecimento também. E esse autoconhecimento se dá na relação com o outro. Outro fator positivo para o teatro goiano, apontado pelo ator Abílio Carrascal, é a criação de leis de incentivo à cultura, que permitem que os espetáculos rodem o país. O poder público está promovendo mais o teatro do que há 10 anos, há 15 anos atrás. Essa mudança é bem palpável, assim. A gente vê surgir leis de incentivo à cultura, né? Fundo de apoio à cultura, coisas que antigamente não existiam. Para impulsionar ainda mais o teatro, ocorrem no estado de Goiás 2 importantes festivais. O Goiânia em Cena, realizado anualmente na capital, e o Tempo, um festival que ocorre na cidade de Porangatu. Além disso, os espaços culturais também aumentaram. Goiânia, que antes só contava com 2 teatros, o Teatro Goiânia e o Rio Vermelho, agora tem uma lista grande de importantes espaços, como aqui o Teatro do Centro Municipal de Cultura Goiânia Ouro e também o Teatro de Bolso Cici Pinheiro. Danilo, como está hoje a produção de peças, também os locais para apresentação de teatro aqui em Goiás? Como é que está o cenário do teatro em Goiás atualmente? Então, eu acho que a gente vive um grande momento, porque até pouco tempo existia um monopólio e um registro de informação muito ligado ao eixo Rio-São Paulo. E hoje, alguns grupos do estado de Goiás estão tendo o privilégio,
em função das suas pesquisas e do tempo e da persistência em estar na linha de teatro, fazendo um intercâmbio maravilhoso com todo o país, às vezes até fora do país. Então eu acho que o cenário do estado de Goiás hoje vive um grande momento. É lógico que nós temos muitas coisas ainda para serem resolvidas, mas isso não é só aqui, é em todo o país. E Goiás também tem hoje muitas companhias e muitos locais, né, novos, como o Teatro Madre Esperança Garrido, outros teatros que agora dão mais possibilidade, ainda mais visibilidade para o teatro. Sim, na verdade esse contexto é um tanto quanto complexo, né? Porque ainda há uma carência muito grande. Porque as companhias de teatro que não têm um mote, que não tem um local, que não tem uma estrutura, ainda fica um pouco a desejar, porque esses teatros são caros, o acesso a esses teatros são complicados, normalmente a demanda e a procura por espetáculos que vêm de fora é muito grande e a gente acaba ficando naquele velho chavão que santo de casa não faz milagre. Então eu acho que há uma melhora sim, mas nós temos algumas complicações e esse tema que você pergunta da questão do espaço físico é sempre um complicador. Acho que nós já estamos num cenário e num contexto nacional merecendo um pouco de um olhar mais amplo nessa perspectiva do espaço público, até mesmo da relação com o poder público, pela qualidade que vem se produzindo na última década no estado de Goiás. Em relação ao público, Danilo, as pessoas às vezes não demonstram muito interesse em ir ao teatro, principalmente em peças goianas. Muita gente ainda demonstra um certo preconceito. Isso está mudando? As pessoas já estão vendo com melhor olhos a produção goiana? Então, eu participo de várias discussões, eu faço muitos festivais fora do estado de Goiás, assim como outros colegas também de outros grupos. E é uma discussão eterna, mas isso não se restringe só ao estado de Goiás. Essa questão da relação espetáculo público é uma coisa muito complicada. Também ainda é uma escala que nós tínhamos que ter mais crédito, uma credibilidade maior com o espectador, com a produção que está sendo feita no estado de Goiás. Ainda existe um certo preconceito em relação às produções goianas, mas a gente vem vencendo a cada instante, e o caminho é muito longo, eu não sou muito otimista de dizer que isso vai ser dentro de uma perspectiva muito ágil, muito rápida, mas a gente tem vencido escalas. E essa questão do público é uma discussão nacional que sai internacional. Bom, e o nosso telespectador também quer saber sobre o teatro que é feito em Goiás. A gente confere agora uma pergunta de um telespectador. Eu gostaria de saber por que o governo não investe mais na cultura do teatro. Danilo, e os festivais? Existem grandes festivais. Você acha que é necessário investir mais na realização aí desses eventos para divulgar o teatro goiano? Não. Eu acho que o número de festivais que nós temos no estado é questionável, é complexo, porque a arte ela não pode ser discutida só do ponto de vista do produto. Nós temos que estabelecer uma relação com o poder público, porquê desses festivais e a forma como esses festivais estão sendo elaborados. Não que eles não tenham que existir, mas eu acho que antes de um evento, nós temos que estabelecer porquê do evento. Porque muitas vezes nós temos aqui hoje, que não é só o teatro, mas nós temos o FICA, o Canto da Primavera, nós temos o Tempo, temos o Goiânia em Cena. E muitas vezes é desfeita a lona desse festival, as pessoas vão embora, os artistas vão embora e as perguntas e as expectativas e as ansiedades dos artistas permanecem. Então eu acho que antes da realização ou de se pensar em qualquer outro festival, é preciso discutir o conceito e o porquê que esses festivais estão acontecendo e, acima de tudo, os realizadores, porque realizar festival não é dever do Estado. O Estado ele tem que apoiar esses eventos. Para isso nós temos entidades com gente muito competente para pensar o formato de cada respectivo festival e sabermos como e quais os legados que nós deixaríamos para cada segmento desse festival. Não estou dizendo que eles não tenham que acontecer. Eu acho que eles
teriam que ser repensados, porque é um investimento muito grande de um poder financeiro bastante razoável, e eu acho que não seria nada abusivo que isso fosse discutido com a sociedade e com os representantes dos artistas, porque, afinal de contas, esse dinheiro é nosso. Esse dinheiro, então, seria melhor empregado se fosse investido em realização de peças, nos grupos existentes, do que no festival? Não que não tenha que ter o festival. Eu acho que tem que se pensar o formato desses festivais e o conceito desses festivais. Essa coisa do apoio, da sobrevivência de cada grupo é uma outra discussão, que nós somos extremamente carentes. Hoje, é claro, vivemos um outro momento, tanto na esfera municipal, estadual e federal, mas nossos anseios ainda é bem maior. Temos sérios problemas em todas as esferas que eu terminei de falar. Gostaríamos de estar mais presente e estar discutindo sobre o nosso cotidiano, sobre os nossos anseios, as nossas dores e o nosso fazer artístico, né? E particularmente o fazer teatral, que é o motivo de eu estar aqui. Mas eu acho que essa coisa da aproximação com o poder público, ela deveria ser um caminho de aproximação diferente. Nós teríamos que ter mais acesso e ser mais ouvidos. Bom, vários grupos goianos, como o exemplo o Artefatos da PUC, que você é diretor, ganharam vários prêmios com peças realizadas aqui em estado de Goiás, em festivais fora de Goiás. Isso é uma forma de reconhecimento, mostrando que o teatro goiano tem sim capacidade de chamar público, de mostrar qualidade? Sem dúvida, sem dúvida. Isso a gente não pode negar que nos últimos 10, 12 anos, o panorama de apoio, o panorama de centralização da arte no Brasil como todo mudou bastante desde o governo Lula. Hoje nós temos essas leis, que inclusive também acho que teriam que ser rediscutidas, o destino e como é que ela está sendo aplicada e principalmente como é que está sendo usado. Mas hoje nós temos o orgulho de sermos uma produção genuinamente goiana, com uma representatividade bastante considerável em todos os estados, não só o Artefatos, como vários grupos do estado vêm conquistando esse espaço de uma forma muito bacana, muitas vezes com um reconhecimento até maior do que aqui dentro do próprio estado. Mas eu acho que isso é uma escala lenta, eu acho que as coisas mudaram, mas a nossa expectativa de todos os artistas, de uma forma geral, é que a gente consiga bem mais, porque as consequências e as dores e a batalha de cada um de nós artistas tem sido longa e bastante dolorosa nessa trajetória do fazer artístico, né? Mas nós não somos otimistas porque nós achamos que o fazer artístico ele é maior do que tudo isso. Ele precisa só ser melhor entendido. Tá certo, muito obrigada. Danilo Conexões agradece a sua presença aqui para falar sobre cultura, né, tão importante para a nossa sociedade. Muito obrigada. Eu que agradeço e espero que outros tenham essa oportunidade e a iniciativa da TV UFG por propiciar esse tipo de conversa tão carente no estado. Muito obrigado. E no próximo programa você confere uma discussão sobre a dengue. Você pode participar deste programa mandando perguntas aos entrevistados, matérias prontas ou sugestões de pauta. É só mandar um e-mail para o Conexões ou então entrar nas nossas redes sociais. E no próximo bloco você confere uma matéria sobre a morte de 5 goianos em um acidente nos Estados Unidos. E conhece mais sobre os efeitos do aumento do salário mínimo na economia brasileira. Não saia daí, o Conexões volta em instantes.